Para você que é médico e quer se tornar endocrinologista, com certeza um hot topic para a prova do TIM de 2021. Mas, Mona Lisa, explica melhor essa história de síndrome do eutireoidiano doente. Como é que funciona isso? Mas nesse estudo retrospectivo foram avaliados 287 pacientes com Covid-19 internados em uma unidade não intensiva. E quais foram os resultados, né? Com certeza, a prova vai explorar correlações entre alterações endócrinas e a Covid. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Rumo ao TIM. Esse podcast é dedicado para você que é médico e quer se tornar endocrinologista, ou seja, você quer se submeter e ser aprovado na prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. Por isso, esse é o podcast Rumo ao TIM. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo e eu estou aqui com o Brian Ramires. E hoje o tema desse podcast é Covid-19 e tireoide. Com certeza um hot topic para a prova do TIM de 2021. Cada vez mais evidências do envolvimento do sistema endócrino no contexto do Covid-19 são publicadas na literatura. Então eu queria pedir para a Mona Lisa contar um pouco para a gente sobre como o SARS-CoV-2 pode afetar na tireoide. Então, vamos lá, né? Como que a Covid-19 pode impactar na tireoide, né? Então, a primeira coisa é que, assim, a doença Covid-19, né, em um contexto de uma manifestação mais grave, ela vai poder, por si só, provocar aquele quadro de síndrome do eutireoidiano doente ou síndrome do enfermo eutireoideu, né? Que é aquela condição em que ocorrem alterações adaptativas da tireoide em consequência da presença de uma doença grave. Isso acontece com inúmeras doenças, né? E a Covid também vai entrar nesse grupo. Então, de antemão, né, a alteração na tireoide vai poder acontecer sim, por conta de se tratar de uma doença grave. Mas, além disso, nesse contexto em que nós estamos vivendo, né, da pandemia, a gente teve aí, ao longo desse ano de 2020, entre março de 2020 e outubro, né, desse ano, a gente teve a descrição na literatura de alguns casos de tireoidite subaguda num contexto de infecção por Covid. No total, foram 8 casos descritos, né, até outubro. A última descrição é de outubro. E, na maioria deles, quase todos os casos, eram mulheres jovens. E aí, como que foi a apresentação clínica? Foi assim, cerca de 10, 15, 20 dias depois, né, do diagnóstico de Covid-19, na sua forma leve, na maioria das pacientes, elas iniciaram com um quadro de dor cervical irradiada para a mandíbula, também com palpitações, alguns outros sintomas sugestivos de hipertireoidismo. E daí, na palpação, a tireoide bastante dolorosa, a palpação, e os exames complementares compatíveis com a hipertireoidismo por tireoidite, inclusive com a resolução do quadro com tratamento com anti-inflamatórios, né, não hormonais, numa minoria delas, talvez 1 ou 2 pacientes foram tratadas com anti-inflamatório não hormonal e as demais foram tratadas com glicocorticoide, com resolução do quadro e evolução para eutireoidismo ou para hipotireoidismo subclínico. E esse quadro se manifestando dias após
o diagnóstico de COVID-19. Então, assim, num quadro realmente compatível com tireoidite subaguda, o que não é de se admirar se a gente pensar que a tireoidite subaguda é uma doença que acontece num contexto de infecção viral, né? A gente tem vários vírus relacionados a isso, exatamente dessa forma, né? Dias depois da manifestação de infecção de vias aéreas superiores por infecção viral, né? Daí, dias depois, aparecem as manifestações de hipertireoidismo, que são, então, que se revelam depois compatíveis com tireoidite subaguda, quer dizer, a cintilografia mostrando uma captação baixa, né, de radioiodo e uma evolução para a normalização da função tireoidiana espontaneamente, né, sem a necessidade de tratamento específico. Então, e uma outra informação que também corrobora, né, para o SARS-CoV-2 ter uma afinidade, né, pela tireoide, é que a tireoide ela expressa a enzima conversora de angiotensina 2, né, que é aquela porta de entrada para o vírus no corpo humano, né, para a infecção. Então, todos esses aspectos corroboram, então, para isso que tem sido observado, né, que é um acometimento da tireoide relacionado à Covid-19. Pois é, e tanto isso é relevante que caiu uma questão agora na prova de novembro de 2020 sobre esse tema, né? Sim, a questão foi essa. Uma mulher de 45 anos apresenta quadro de taquicardia, tremores, irritabilidade e dor de forte intensidade na região cervical anterior há 6 dias. No último mês, ela teve uma síndrome gripal e o teste de suave nasal e oral para pesquisa de RT-PCR para COVID-19 foi positivo. Ao exame físico, a frequência cardíaca é de 110 batimentos, a pressão 140 por 70, a palpação da tireoide é prejudicada pela dor de forte intensidade na região. Considerando o diagnóstico mais provável, quais exames complementares devem ser solicitados? E daí, as alternativas são assim. A letra A fala em fazer hemograma, T4 livre, TSH e VHS. Olha só, a gente olhando para essa história clínica, é exatamente o que a gente encontrou, o que a gente encontra, né, nos relatos de descrição da literatura de pacientes com tireoidite subaguda pós-Covid, né? Então, fazer um hemograma, avaliar a função tireoidiana e o VHS seria uma conduta bastante apropriada, porque a gente estaria verificando se existe hipertireoidismo e se existe um contexto de infecção viral, né? Que seria um hemograma compatível com virose, um VHS acelerado, né? Então, a letra A seria a resposta correta. A letra B fala em fazer tomografia de tórax. Olha, tomografia seria se a gente estivesse pensando em evolução para gravidade da Covid, o que não é o caso aqui, né? A letra C fala em pedir as sorologias IgG e IgM para Covid, o que também não seria necessário, já que a paciente tem o diagnóstico de Covid, né? Então, IgM não ajudaria e esse ainda não seria um momento para se pesquisar IgG, né? E a letra D fala em ultrassom cervical e dedímero. Então, olha, ultrassom cervical, ele teria pouca ou nenhuma utilidade nesse caso, né? Para a gente investigar tireoidite subaguda, né? O ultrassom não seria um exame interessante. E
Dosar o dedímero, mais uma vez, seria para avaliar um critério de gravidade para a COVID. A gente não está pensando em gravidade para a COVID nesse caso, né? A gente está pensando na associação com tireoidite subaguda. Então, a gente teria que investigar o diagnóstico de hipertireoidismo e tireoidite subaguda. Inclusive, Mona Lisa, outra evidência que embasa o acometimento da tireoide no contexto da Covid-19 é um estudo que foi publicado em outubro de 2020, né? No European Journal of Endocrinology, que foi o estudo TIRCOV, onde os pesquisadores queriam, na verdade, testar a hipótese de que a tempestade de citocinas associadas à Covid poderia influenciar na função tiroidiana, né? E ou se o vírus SARS-CoV-2 poderia agir diretamente nas células tiroidianas, assim como foi demonstrado previamente na infecção pelo SARS-CoV-1. Mas nesse estudo retrospectivo foram avaliados 287 pacientes com Covid-19 internados em uma unidade não intensiva. E quais foram os resultados, né, disso aí? Então, olha só que interessante. Desses 287 pacientes, né, que foram avaliados, então, pacientes que tinham critério para internação, né, pela COVID, mas que não tinham insuficiência respiratória, né, não tinham indicação de UTI. E desses 287, olha, 20% deles apresentaram hipertireoidismo durante essa internação. E outros 5% tiveram hipotireoidismo. Mas olha só que interessante. Dos pacientes que apresentaram hipertireoidismo, esses pacientes também apresentaram elevação da interleucina 6, que é um marcador, né, da inflamação da COVID-19. Então, sugerindo uma correlação entre a tireotoxicose, que eles apresentaram, né, esse hipertireoidismo, e a ativação imunológica sistêmica, que é induzida pela infecção pelo SARS-CoV-2. Então, é um estudo que traz, né, uma informação bastante interessante de mais uma evidência, né, de correlação entre Covid-19 e tireoide. E, nesse momento, correlacionando, inclusive, o hipertireoidismo com a inflamação da COVID na sua forma mais intensa, né? Na sua forma com algum critério de gravidade. Então, é um aspecto bastante interessante. Com certeza, né? E cada vez mais a gente tem evidência de que a tireoide é um alvo do novo coronavírus, o que torna isso, né? Que torna esse tema um tema bem quente para a prova do TIM de 2021. Pois é, isso torna essa questão da interação, né, da tireoide com COVID, né, essa correlação entre disfunção tireoidiana e inflamação do COVID-19, isso torna esse tema realmente muito relevante para a endocrinologia e atual, né, relevante e atual. Então, isso junta os dois pontos mais valorizados pela prova do TIM, que seria relevância em endocrinologia e atualidade. É tudo o que essa prova sempre busca cobrar, né, dos candidatos, e ela procura conferir se aquele candidato está acompanhando, né, essas coisas. Então, a questão sobre Covid-19 e tireoide caiu na prova do TIM de 2020, que esse ano, excepcionalmente, aconteceu no mês de novembro, né, por conta das restrições da pandemia, mas a prova já abordou esse assunto, né, nesse ano, no ano de 2020, e, com certeza, a prova vai explorar as possíveis correlações entre alterações endócrinas e a COVID, quer como
causa-consequência, quer como consequência-causa, né? Aonde que uma doença toca na outra, né? Seja como fator causador ou como efeito, né? Então, certamente isso vai estar na prova do TIM de 2021. E aqui a gente explorou, assim, de uma forma bem completa, né? O aonde que a gente tem as interações SARS-CoV-2 e tireoide, né? Então, assim, eu acredito que na prova tireoide, diabetes, doenças hipofisárias, insuficiência adrenal, hipercortisolismo, enfim, as diversas condições endócrinas se correlacionando com o COVID. E a tireoide ganha aí um status especial, né? Já que a tireoide, primeiro, é uma glândula de relevância enorme dentro da endocrinologia, né? Quanto a isso não tem o que questionar. E ela desponta aí ao longo da pandemia com possíveis correlações e com interações que a gente já tem descrições na literatura, inclusive, né? Então, isso faz desse assunto um hot topic para a prova do TIM. Mas, Mona Lisa, explica melhor essa história de síndrome do eutireoidiano doente. Como é que funciona isso? Bom, é assim. Na vigência de uma doença sistêmica grave, o que vai acontecer? A gente vai ter diminuição da conversão periférica do T4 em T3. Isso porque aquela enzima desiodase, que converte, né, o T4 em T3, ela vai ter a sua atividade inibida no contexto de doenças graves. E, ao mesmo tempo, vai acontecer também elevação do T3 reverso. O T3 reverso, ele é um metabólito, né, do T4, inativo biologicamente. Enquanto que o T3, ele é a forma ativa do hormônio tireoidiano, né? A tireoide secreta muito T4 e pequena quantidade de T3. Mas lá nos tecidos periféricos, as desiodases convertem o T4 em T3 e o T3 é que vai exercer o efeito biológico. Ou seja, o T4 ele acaba funcionando como um pré-hormônio, né? Bom, e daí, na vigência de uma doença grave, por que isso ocorreria? Né? Então, acredita-se que esse seja um fenômeno adaptativo do organismo, que teria o objetivo de diminuir o metabolismo basal e, com isso, poupar energia para que o organismo possa combater essa doença sistêmica grave que se instalou. E daí, então, é como se fosse realmente um poupar energia, né? Reduzir o metabolismo com esse objetivo. E daí, então, o que vai acontecer? Se a gente tem menos T3, né? Com menos T3, a gente teria um maior estímulo para a hipófise, que poderia aumentar, né, a produção de TSH. Então, nas fases iniciais da síndrome do enfermo eutireoideu, o que se observa é a diminuição dos níveis séricos de T3. O T4, normalmente, ele está dentro da faixa normal. Pode até ficar mais próximo do limite superior, mas, em geral, o T4 não vai se elevar. E o TSH vai permanecer ou dentro da faixa normal ou levemente aumentado. Com o evoluir, né, à medida em que essa doença grave persiste, né, com o passar dos dias e às vezes semanas, daí o que pode acontecer? Um segundo mecanismo que vai aparecendo é uma redução realmente da produção de T4, né? E também uma diminuição dos níveis do TSH, quando a doença grave ela está mais
evoluída, né? Em termos de tempo e também de gravidade. E daí, o que vai acontecer, então? Nesse segundo momento, né, nesses estágios mais tardios, a gente pode observar o T3 baixo, o T4 baixo e o TSH também tendendo a baixo. E aí, à medida em que o paciente se recupera dessa doença grave, né, com a recuperação, daí o que vai acontecer? A gente vai ter normalização do T3, normalização do T4, e o TSH vai tender a subir, né, até mesmo para estimular a produção de hormônios pela tireoide. Então, na fase lá de recuperação, né, da doença sistêmica, daí o paciente pode apresentar um TSH acima do limite superior, né? Até que na fase mais tardia, né, da recuperação, o TSH também se normaliza e toda a função tireoidiana é restaurada. Opa, peraí, mas que história é essa de tireoidite subaguda? Né? O que é essa doença e como que a gente dá diagnóstico de tireoidite subaguda? Então, é o seguinte, a tireoidite subaguda, ela é a doença resultante de uma inflamação na tireoide, que geralmente, ou melhor, caracteristicamente, né? Existe uma história de uma infecção de vias aéreas superiores, precedendo em cerca de 10 a 15 dias a manifestação tireoidiana. E daí, o que acontece ali na tireoide? A gente vai ter uma inflamação aguda que vai levar a um rompimento dos folículos, né, tireoidianos, que são aqueles compostos pelas células foliculares que produzem o hormônio tireoidiano. E dentro de cada folículo, a gente tem aquele coloide, né, aquele material amorfo que armazena hormônios tireoidianos. Então, na vigência desse processo inflamatório na tireoide, com o rompimento dos folículos, né, o que vai acontecer? A gente vai ter liberação para a circulação dos hormônios tireoidianos que estavam estocados, né, dentro dos folículos. Com isso, o paciente vai apresentar um quadro de hipertireoidismo. No entanto, esse hipertireoidismo, ele é transitório. Por quê? Porque algumas semanas depois, né, do início do quadro de manifestações de hipertireoidismo, aqueles estoques de hormônio tireoidiano que estavam estocados na tireoide, dentro dos folículos, eles se esgotam, eles acabam. Então, na tireoidite subaguda, o paciente vai ter uma fase de hipertireoidismo, né, que costuma durar em torno de 2 a 4 semanas. Depois, ele vai passar por uma fase de eutireoidismo, que nem sempre é percebida clinicamente, né? E seguida de uma fase de hipotireoidismo. Por que o paciente vai fazer hipotireoidismo? Porque quando acaba aquela inflamação, a tireoide ainda está toda desorganizada, os folículos foram rompidos, então as células ainda não são capazes de produzir hormônio tireoidiano normalmente. Então, até que se restabeleça a secreção de hormônio tireoidiano ali pelas células foliculares, nesse período de tempo, o paciente vai passar por uma fase de hipotireoidismo e que depois vai se seguir de normalização da função tireoidiana na maioria dos pacientes. Uma minoria vai evoluir para hipotireoidismo definitivo. A maioria dos pacientes vai recuperar a função tireoidiana. E quando a gente investiga esse paciente, né, que apresenta o quadro de tireoidite subaguda, o que ele tem de manifestação clínica? O mais característico é a dor, né? Então, é dor cervical anterior e essa dor, caracteristicamente, ela se irradia para a mandíbula e
Inclusive, quando a gente vai examinar, o paciente quase que não deixa a gente examinar, né, por conta da dor que ele sente. E quando a gente pede os exames complementares, o que a gente vai investigar? A gente vai investigar um contexto de uma virose, né, de uma infecção viral. Então, em geral, existe a história prévia e também existem alterações laboratoriais. Então, o paciente apresenta uma leucocitose discreta, né, característica de virose, com linfocitose, né, um VHS acelerado, uma PCR elevada, né, o paciente pode ter uma febre baixa, né, algumas manifestações sistêmicas de mal-estar, dor no corpo, tudo isso sugerindo uma infecção viral. Em paralelo com dosagens hormonais compatíveis com hipertireoidismo. Então, o paciente vai ter um TSH suprimido e o T4 livre aumentado. E se a gente fizer a cintilografia da tireoide, a gente vai observar uma captação muito baixa. Às vezes, uma captação nula, né? E a tireoide, na imagem cintilográfica, ela fica apagada, ela tipo que desaparece. E por que isso acontece? Isso acontece porque se houve uma inflamação com o rompimento dos folículos, as células foliculares elas não estão trabalhando, né? Elas não estão captando iodo, elas não estão sintetizando hormônio. Então, por isso, a cintilografia vai nos mostrar esse padrão. Então, essa é a tireoidite subaguda, que é uma doença que a gente vai tratar sintomaticamente, né? Então, a gente pode usar um beta-bloqueador para controle da frequência cardíaca, e a gente vai usar anti-inflamatórios, né, para tratar esse processo, né, dessa inflamação e melhorar o quadro de dor. E pode-se usar anti-inflamatório não hormonal quando o quadro é mais brando. Mas muitos pacientes vão necessitar de glicocorticoide, né, para realmente fazer um controle eficiente do quadro de dor relacionado a essa inflamação. Então, essa é a tireoidite subaguda, também conhecida como tireoidite de De Quervain. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Rumo ao Tim, e eu te vejo no próximo episódio.